Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero contar para vocês como que é o meu processo criativo real. O meu processo criativo, ele não é instagramável, ele não é bonito, ele não é organizado e talvez o seu também não precisa ser. Bom, então, esses processos criativos reais são feitos por uma pessoa que trabalha com teatro de bonecos no interior do estado de São Paulo há 12 anos. E são trabalhos que precisam me gerar dinheiro, porque eu preciso comer, eu preciso comprar roupa, eu preciso pagar energia, eu preciso pagar a internet, enfim, né? Eu preciso viver. Então, tudo que eu faço no meu processo criativo é trabalho e precisa gerar dinheiro. E isso não diminui a arte que existe no meu processo criativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como que eu faço, então, essa escolha, né, gente? Olha, eu escolho o meu processo, né? Qual o processo que eu vou começar? Se eu vou começar um processo de criação de alguma coisa, como que eu escolho isso que eu vou fazer, tá? Eu escolho da seguinte forma: dentre as opções de criação, aquela que envolve 3 fatores, né? O que eu gosto, então o que me dá prazer, né, de fazer, o que as pessoas vão gostar, né? Então, assim, coisa que eu acho que as pessoas vão admirar, que as pessoas vão se interessar, sabe? Que é uma coisa diferente, que é uma coisa, enfim, né, que vai causar alguma curiosidade, essas coisas, tá? E o que é relevante falar neste momento da nossa sociedade, né? Então, e é nessa ordem, tá? De valor que eu estruturo, tá? Nessa ordem de prioridade. Então, eu escolho o que eu vou fazer de acordo com esses 3 fatores aí que eu falei aqui. E aí eu começo um processo de criação, né? Então, eu escolho essas coisas, né, colocando na ponta do lápis aí, possibilidades, tal. Eu tô pensando, é um trabalho e o tempo investido, a energia investida, né, a ideia, tudo isso precisa gerar resultados, tá? E não resultados rápidos, é claro que não, né? Na arte não funciona assim, mas vai me gerar resultado algum dia, sabe assim? Então eu escolho muito bem no que investir, né, para que me gere resultados realmente. Feito isso, então a gente começa a trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar diariamente. E isso envolve criar mesmo sem vontade. Isso é uma coisa muito importante, gente. Se a gente tá construindo um processo artístico e é trabalho, tem que ser feito todos os dias. Não pode esperar a inspiração, esperar vir uma ideia, esperar uma coisa genial. Não. Né? Aqui a frase lá que é famosa, né? Que a ideia genial precisa te encontrar trabalhando. E aí, como eu sou uma artista independente, eu trabalho todos os dias e eu escolho qual vai ser o meu domingo, né? Então, às vezes o meu domingo é uma segunda, às vezes o meu domingo é uma quarta, às vezes o meu domingo é uma quinta. Enfim, eu escolho um dia da semana para descansar, para ter o meu ócio criativo, para ter o meu tempo livre, para fazer as minhas coisas que eu quero. Eu organizo o meu dia a dia também dessa forma, tá? Eu trabalho durante um período, outro período eu vou fazer as minhas coisas, cuidar da minha casa, cuidar de mim, do meu corpo, fazer uma atividade física, fazer a minha alimentação, as minhas comidas. Ler alguma coisa também, estudar, né, é importante. Então a gente divide aí o nosso tempo, né, e estabelece aí quantas horas por dia que eu vou trabalhar no meu processo de criação. Então, por exemplo, no meu trabalho eu tenho que fazer tanto coisas chatas como coisas legais, todos os dias, tá? Então eu organizo, por exemplo, para fazer burocracia. Tantas horas por dia eu vou fazer a burocracia, que são coisas mais chatas. Por exemplo, enviar e-mails, né?
escrever projeto, né, fazer planilha, fazer coisas mais chatas, que para mim não é chato, mas pode ser para um artista dentro de um processo de criação, né? Ou então fazer uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa bem assim profunda de coisas que às vezes é meio chato, sabe? Enfim, não importa. Chato ou legal, você precisa fazer diariamente as coisas, tá? E aí também faça as coisas legais, né? Por exemplo, eu também tenho o meu momento ali, o meu horário do dia, que eu vou pesquisar coisas que eu gosto, que eu acho interessante, imagens interessantes, sabe? Sensações, vou dar uma volta, vou comer alguma coisa que me desperte uma sensação, uma emoção. Enfim, eu vou cultivar aí o meu lado, né, sensível, artístico, inovador, diferente. Eu sempre procuro todo dia fazer alguma coisinha para mim nesse sentido. E isso é processo de criação também, sabe? Então, a gente precisa se organizar para fazer o nosso trabalho de produção, de criação todos os dias. Criação é um ato diário, mesmo quando você não tem vontade. Você precisa se obrigar a fazê-lo. Outra coisa interessante, gente, é que a gente... como que eu posso falar, senhora? Eu acompanho alguns artistas, né, no Instagram, por exemplo, e aí eu acho tão lindo os ateliês, né? Tudo organizado, tudo limpo, sabe? Tudo colocado assim, né, por cor, sabe? Por... Ai, sei lá, eu vejo às vezes uns vídeos de umas moças que fazem colagens, sabe, que elas têm as revistas, tudo organizadinho, sabe, o material de pintura, sabe, tudo organizado assim, a cola e tudo mais, e aí eu fico, gente, que lindo, sabe, tudo tão instagramável, e aí eu me sinto tão bagunceira, mas, gente... O processo de criação é caos, tá? Ele não é um processo organizado. O processo de criação, ele não é linear, sabe? Não é uma coisa que vai, sabe, assim, ser bonita, sabe? E não é assim. O caos, ele faz parte, então vai ser bagunça, você vai entrar em lugares assim que você vai ficar, meu Deus, agora eu não sei pra onde ir, você vai... se arrepender e refazer, sabe? Vai voltar pra trás, vai pra frente, vai, sabe? É uma bagunça, sabe? Aí você vai lembrar de um negócio, aí você vai, tenta colocar e não dá certo, aí você, né? Vai pintar o negócio, você tem que abrir todos os potinhos, sujar aquele milhões de pincel, ficar tudo encardido, tudo bagunçado, tudo... O caos faz parte do processo criativo. E o caos, ele é muito importante. Porque olha só, vamos pensar numa caixa cheia de coisas dentro, né? Quando você olha para essa caixa cheia de coisas, você vê algumas coisas ali que estão por cima. Mas quando você você mexe na caixa e revira a caixa, coisas que estavam por baixo, você consegue ver. Então, eu acho que quando o caos entra, né, no nosso processo criativo, ele traz coisas também, sabe? Ele revela coisas pra gente. Então, ele é muito importante, né? Deixa-se levar pelo caos um pouco, sabe? Quando você estiver ali perdido, não sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir, mergulha no caos, sabe? Vai, revira ali o que você tá fazendo, sabe? Busca outras coisas, olha de outro jeito, vai para outros caminhos. Instiga o caos para que ele te traga possibilidades, caminhos diferentes, caminhos novos, sabe? Eu acho que o processo artístico de um ator criador envolve muito caos. A gente começa com uma ação, né? Uma ação simples, por exemplo, sentar, e aí a gente vai colocando qualidades de movimento nesse sentar, tempo, ritmo, energia, oposições, vai trabalhando com possibilidades e bota o caos nesse sentar, que você vai descobrir coisas novas, vai ser um sentar inusitado, sabe? Então eu acho que o caos tem muito a contribuir no processo artístico. Não fica achando que você é uma pessoa desorganizada, que é uma pessoa que não tem... Eu achava que eu não tinha método, sabe? Eu não tenho um método criativo, eu não tenho uma didática criativa, sabe? Uma metodologia, né, de criação. Gente,
Eu sempre tive a minha metodologia de criação. Essa que eu tava dentro e o caos estava ali, que eu achava que era tudo bagunçado, tudo feito de qualquer jeito, tudo, né, uma loucura. E não, não. O caos, ele faz parte, ele tá ali porque ele tem a sua função, ele é muito importante. É complicado, eu sei, porque a gente gosta e a gente quer ter controle sobre tudo. E o caos, ele tira o controle da gente, né? Mas, gente, de verdade, controle não existe. A gente não tem controle sobre quase nada. A gente tem controle sobre a gente, sabe? Sobre o que a gente faz em relação às coisas que acontecem no mundo. Eu acho que é o único controle que a gente tem. E nem de sentimento, porque a gente não tem controle sobre aquilo que a gente sente. A gente tem controle sobre aquilo que a gente faz, né? Então, sabe? É desafiador deixar o caos agir, sabe? Porque a gente não sabe para onde vai, mas é bom deixar ele agir. Deixa o caos agir dentro do seu processo de criação. Ele faz parte e ele é importante. E agora vem uma coisa muito importante que eu vejo sempre em todos os vídeos que eu assisto aqui no YouTube, que é a constância. A constância vence a inspiração, hein? Isso é bem importante. Todo mundo fala aqui no YouTube que você não pode desistir, não pare de postar, né? Muitos vídeos a gente vê isso. Continue postando, continue fazendo, continue insistindo. Então, assim, a constância no processo artístico também é muito importante. Você não pode desistir, você precisa continuar fazendo. E aí, quando você entende que você precisa trabalhar todos os dias, mesmo quando você não quer, quando você aceita que o caos faz parte do processo, deixa ele agir, aí você percebe que você precisa da constância. Você precisa continuar, sabe? É importante que você continue nesse processo, fazendo todos os dias mesmo sem querer, deixando o caos acontecer, vendo ali o que dá, né? E fazendo um pouquinho por dia. Você percebe que você descobre muito mais coisas fazendo esse processo do que uma inspiração, sabe? Que vem do nada, assim, ó. Quantas vezes você já teve uma inspiração, sabe? Assim, uma ideia genial que veio na sua cabeça do nada. Quantas vezes? Eu tenho certeza que foi pouquíssimas. A maioria das coisas que você fez e teve sucesso foram coisas que você fez todos os dias, constantemente, criando, testando, errando, acertando, encontrando caminhos, possibilidades, né? E aí você vai fazendo e pá, acontece. Você faz apresentações, as pessoas gostam, você tem sucesso, você é convidado para os lugares, enfim. Você constrói o seu caminho através do processo diário e não de grandes inspirações que vêm do nada. Então a constância, ela é muito mais importante do que a inspiração que vem do nada. Bom, gente, então é assim, né, que um processo real de criação acontece. O meu processo acontece dessa forma aqui, ó. Você escolhe o que falar, né, de acordo com a sua vontade, a vontade do outro, o que é importante, começa a trabalhar diariamente nisso, deixa o caos acontecer para que coisas interessantes apareçam, tem paciência e disciplina para deixar o tempo agir, continua trabalhando diariamente e aí surge uma nova obra de arte, né? Então criar é trabalho, não é mágica, né? Eu tenho um certo ranço dessas pessoas que falam, saiu, né, da cartola do mágico, né? Surgiu da cartola do mágico, como se fosse um truque, né? E não é truque, é trabalho, né? Não existe truque, existe trabalho. E se você trabalha ou deseja trabalhar com arte no Brasil, eu quero te indicar este vídeo aqui. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.